Caríssimos irmãos e irmãs, na liturgia deste domingo, nos deparamos aqui com Jesus que fica sabendo da morte de João Batista. Jesus ele começa seu ministério público quando é batizado ali por João Batista no Rio Jordão. E aqui nesse momento a gente vê se cumprindo, se concretizando ainda mais forte essa missão de Jesus. Por quê? Jesus, ele sabendo disso, ele parte dali para um lugar deserto, pega um barco, e atravessa ali o lago, o mar, e vai para um lugar deserto. Mas o povo que sabia já do que Jesus havia realizado, ele vai seguindo Jesus a pé. E quando Jesus chega do outro lado, ali, aquela grande multidão já está lá esperando Jesus. Parece que foram correndo, porque Jesus de barco e o povo andando e chegaram lá primeiro do que Jesus. Mas assim, para dizer que quando a gente quer algo na nossa vida, quando a gente quer principalmente estar próximo de Deus, a gente é capaz de fazer tudo. A gente é capaz de deixar algo que nós gostamos para servir a Deus, para ir ao encontro de Deus. Deveríamos agir dessa forma porque precisamos ainda trabalhar dentro de nós essa renúncia que nós precisamos fazer. Porque nós não vamos levar tudo que nós temos. Quando nós partirmos deste mundo, a gente vai levar o quê? Nada. Nós viemos com nada e vamos voltar sem nada. Somente aquilo que nós fizermos de bom, que é o que vai contar lá diante do Senhor e vai fazer com que nós entremos ou não no reino dos céus. Então, é melhor a gente ir se preparando, a gente ir ao encontro do Senhor para que realmente algo possa fazer sentido na nossa vida. É esse encontro com Jesus que faz todo sentido. Então, aquele povo foi ali ao encontro de Jesus. E lá, eles se depararam com os discípulos depois querendo mandar a multidão ir embora. Os discípulos, mesmo estando junto com Jesus, mesmo vendo o que Jesus era capaz de realizar, ainda não tinham noção, que Jesus poderia fazer para alimentar aquele povo. E eles vão lá diante de Jesus: Senhor, não é bom que a gente despache, que a gente mande o povo embora? Porque não temos como alimentar esta grande multidão. E Jesus pergunta: mas o que vocês têm? A mesma coisa Jesus pergunta para nós: o que você tem? O que eu tenho? O que você tem para dar ao Senhor? E aqueles discípulos tinham 5 pães e 2 peixes. E dali foi realizado aquele grande milagre. O grande milagre da multiplicação, onde fala no final do Evangelho, que mais de 5.000 homens foram alimentados daqueles 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrou. É Cristo que vem ao nosso encontro, é Cristo que nos alimenta. E qual é a nossa fome diante de tudo isso? Se eu venho hoje à igreja, se eu vim aqui, sair da minha casa o domingo, o dia do descanso, que eu poderia dormir até mais tarde, descansar, e vim à igreja, eu vim com fome de quê? Com fome da Eucaristia. É pela Eucaristia que nos alimenta, é pela Eucaristia que nos fortalece, que eu estou aqui hoje. Não tem outro sentido eu sair da minha casa e vir à igreja. Claro que nós nos alimentamos da palavra, mas todo o sentido da Santa Missa é voltado para a Eucaristia. A Eucaristia é que nos motiva, é a Eucaristia que nos fortalece. E eu vim justamente por isso. Que nós que ainda não temos essa vivência da Eucaristia, que nós possamos buscar. Porque é o próprio Cristo. É essa fome que a gente sente e não sabe de quê, é de Cristo. Porque a fome de alimento, no caso, a gente vai suprindo, mas essa fome espiritual da Eucaristia, a gente só encontra aqui e a gente só supre na igreja.
É aqui onde Jesus toca o nosso coração, é onde Jesus nos transforma. Que todas as vezes que nós realmente recebemos a Eucaristia, recebemos o corpo de Cristo em estado de graça, ali Deus habita, Deus se faz presente na nossa vida, e Ele continua a nos indicar o caminho, a nos mostrar a verdade. Basta nós querermos, basta eu estar disposto a tudo isso, e que nós realmente entendamos o quanto Deus fez por nós e o quanto Ele ainda faz, como fala a segunda leitura de hoje. Quem nos separará deste amor? Quem é, né? Nem as forças do céu, né? Como fala lá, nem os anjos é capaz de nos separar, porque Cristo morreu na cruz por amor a cada um de nós. Então nada pode nos separar deste amor, nada pode nos distanciar de Cristo, a não ser o nosso pecado e a nossa própria opção de dizer: eu não quero mais. Renunciar a Cristo, renunciar ao Espírito Santo, aí realmente nós não temos como retornar, né? Como fala, né, que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você não aceitar a misericórdia de Deus na tua vida. Se nós não aceitamos a misericórdia de Deus na nossa vida, então não tem como a gente ter esse laço, criar essa intimidade com o Senhor. Que nós possamos verdadeiramente meditar. O que é que nos move? Qual a fome que eu sinto? O que é que me sustenta para eu estar aqui hoje? Que Jesus possa tocar no teu coração, assim como Ele tocou na multidão. Naquela multidão que mesmo recebendo o pão ali, mas foram tocados. Algo diferente aconteceu na vida daquelas pessoas, igual acontece quando nós recebemos a Eucaristia. Algo diferente acontece na nossa vida. Muitos podem até pensar: é um pão que eu estou comendo, não tem sabor de quase nada, apenas trigo com água. Mas não venha com esse sentido, né, de dizer assim: é apenas pão. É o corpo de Cristo que nós estamos comungando. Já não é mais pão, mas é a Eucaristia, é o corpo de Cristo. Porque a partir do momento que é feita a oração da transubstanciação, não é mais pão. Volto a dizer, é o corpo de Cristo. Que nós tenhamos essa fé, essa confiança. Porque somente através dessa presença viva de Cristo na Eucaristia, na nossa vida, é que nós vamos conseguir superar todas as fraquezas, todas as tribulações, todos os momentos que estivemos, né, distante do Senhor. É ali na Eucaristia que vai nos aproximar. E que nós tenhamos essa certeza. O pão que o Senhor multiplica e continua multiplicando é a Eucaristia no meio de nós. E o Senhor nunca vai nos deixar faltar, com a graça de Deus. Hoje celebra-se na igreja, né, primeiro domingo de agosto, mês das vocações, e é justamente esta vocação, né, que traz Cristo, traz a Eucaristia para cada um de nós, a vocação sacerdotal. Que nós possamos juntos também pedir ao Senhor que mande mais servos, mande mais operários para esta messe, para que este milagre que acontece no altar, que é trazer Jesus para cada um de nós, ele continue se perdurando por muitos e muitos anos. Que não nos falte a Eucaristia, que não nos falte sacerdotes que realmente busquem viver a santidade e busquem trazer Jesus para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.